é algo muito interessante, é um fio muito interessante de autoria do Rodrigo Marcial, que é vereador em Curitiba. Eu vou usar os próprios tweets do Rodrigo Marcial para falar desse assunto. Vamos lá. Ó, o primeiro tweet é isso aí. Ó, 8 de janeiro está conectado ao Banco Master. Não como teoria, mas como operação documentada envolvendo o ministro do STF, um governador afastado, bilhões de reais e um encontro secreto num fim de semana. O que você vai ler agora vai te fazer questionar tudo sobre aquele dia. Então vamos lá, ler o fio. Quando eu li isso aqui eu falei, não, ele foi muito perspicaz e esse tweet dele vai merecer ir para o TV em Justiça. Falei, vamos dar os devidos créditos aí ao vereador Rodrigo Marcial, que está de parabéns. Vamos prosseguir aqui. Vocês vão ver que ele conseguiu, ele teve a perspicácia ali de perceber uma sequência de acontecimentos que pode ser, a gente não pode afirmar, mas a gente pode especular, a gente pode conjecturar que tenha, sim, alguma coisa a ver com o que aconteceu naqueles dias sombrios ali que sucederam o 9 de janeiro. Vamos ver aqui. 4 homens no centro dessa trama. Alexandre de Moraes, Ibanez, que é o governador do DF, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. Guarde esses nomes, eles vão aparecer juntos de forma surpreendente. Vamos prosseguir no fio. No dia 9 de janeiro de 2023, um dia depois do 8 de janeiro, um dia depois das manifestações, Alexandre de Moraes afasta Ibanez do governo do Distrito Federal, com a acusação de omissão dolosa. Vai direto para o inquérito 4923. Isso aí todo mundo lembra, né? No dia seguinte ele afastou o governador. Na época, pareceu só mais uma canetada do Moraes, mas tinha algo diferente. Ele botou aí a matéria, né, sobre o afastamento do Ibanez. Pois bem, as investigações posteriores inocentaram Ibanez Rocha. Então vejam, o Moraes deu uma canetada absurda, tirando, né, suspendendo ali o exercício do cargo pelo governador, afastou o governador, assim, na canetada, e botou o cara ali no inquérito, e depois ele foi inocentado, o Ibanez foi inocentado, e a vida voltou como se nada tivesse acontecido. Mas por que ele? Por que o Ibanez? No meio de tantos casos de pessoas inocentes condenadas a 17 anos de prisão, por que ele foi inocentado? Estranho, calma que piora. Moraes arquivou o inquérito contra Ibanez no dia 28 de fevereiro de 2025. Naquele exato momento, o Banco Master viu no BRB uma salvação para não quebrar. Mas agora você me pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí ele botou a decisão de arquivamento do inquérito contra o Ibanez. O que uma coisa tem a ver com a outra? Aqui você precisa saber de um detalhe crucial. O BRB é controlado pelo governo do DF. Portanto, o BRB era controlado por quem? Em última instância, pelo governador Ibanez. Apesar de ter capital aberto, o governo é o maior acionista. Além disso, o governador indica presidente, diretores, tudo. Guarde esta informação. O governador, no caso, o Ibanez, indica presidente do BRB, diretores do BRB, indica tudo. Se liga. Agora vem a parte que parece roteiro de filme. Um fim de semana no primeiro semestre de 2025. Alexandre de Moraes vai à casa de Vorcaro, dono do Banco Master. Vorcaro chama o Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, dizendo que o homem estava lá. O homem era Moraes. E naquele exato momento, o Master estava à beira do colapso. A esposa do Moraes tinha contrato de 129 milhões com eles. E o BRB, controlado pelo governador Ibanez, que o Moraes acabou de livrar, acabou de arquivar o inquérito contra ele, era a única salvação para salvar o Master. Moraes e o presidente do BRB trocaram impressões, ou melhor, trocaram favores. Deixa eu resumir o esquema. Moraes afasta Ibanez em 2023, libera o Ibanez só em 28 de fevereiro de 2025, vai na casa do dono do banco falido com o presidente do banco que o Ibanez controla. Dia 28 de março, aí tem o casamento, o banco de Ibanez compra o banco falido por 2 bilhões. É muita coincidência. Então, assim, esse fio, né, algumas pessoas aí já falaram no chat, né, que já tinham feito essa correlação, né? Você vê que tem ali, né, uma sucessão de acontecimentos e os marcos temporais que nos fazem pensar. Será que ele já mandou, deu canetada no Ibanez, mandou afastar o governador Ibanez, já pensando, né, em chantagear o Ibanez, por Ibanez usar o BRB para comprar o Master e com isso voltar a ser o governador?
é uma especulação. E pelos marcos temporais, eu acho que a gente está no direito de, pelo menos, conjecturar, especular isso como sendo uma possibilidade, né, não nada remota. Né? Comprar um banco, pessoal, comprar um banco, ainda mais para um banco público como o BRB, são muitas etapas, pessoal, muitas etapas. Então, auditoria jurídica, financeira, auditoria de TI, valuation, relatório de conformidade, finalização do contrato, assinatura, aprovação legislativa. Todas essas etapas demoram, na melhor das hipóteses, 1 ano e, na pior, muitos anos. Então, é perfeitamente possível que, entre o afastamento do Ibanez e a divulgação do negócio, no final de março de 2025, essas etapas tenham sido realizadas, de forma a viabilizar a operação no momento em que ela foi divulgada. Eu não sei se um dia a gente vai descobrir se isso é verdade ou não, mas se for, a gente vai estar diante de um dos casos mais escabrosos da história do Brasil. É um caso digno dos piores mafiosos. Vocês devem se lembrar, aliás, falar em mafioso, vocês devem se lembrar do filme O Poderoso Chefão, né? O primeiro Poderoso Chefão. Um afilhado do Don Corleone, que era cantor, ele reclama que ele não conseguiu um papel num filme que estava prestes a ser gravado. Aí o Don Corleone, então, manda um emissário visitar o dono do estúdio, né, para dar aquela forçada de barra. Né? Meu afilhado quer participar muito desse filme, enfim. E o dono do estúdio mostra para esse emissário um cavalo de raça. Tira uma onda ali com o dono do estúdio, mostra o cavalo dele, que é caríssimo, que era o seu grande xodó. O emissário, aí tá, eu vi o cavalo, tal, nossa, que cavalo bonito. O emissário pressionou esse dono da emissora a contratar o afilhado do Corleone, mas o dono da emissora se recusou terminantemente a contratar o afilhado lá do manda-chuva. Dias depois, o dono do estúdio acordou com essa cena na sua cama. Quem lembra dessa cena? Alguém lembra dessa cena? Acordou com um cavalo morto em cima da cama dele. Aquele cavalo que era o xodó da vida dele. Então ele não contratou o afilhado do Don Corleone e sofreu a devida retaliação. O cavalo em cima da cama dele, né? Morto, sei lá, decapitado. É assim que a máfia age quando você não faz o que ela quer. Eu acho que tem tudo a ver, né? Essa cena que a gente está colocando aqui do Poderoso Chefão.